Então tem esse momento, essa primeira fase que é viver a região oceânica, né? Viver e gostar e se apaixonar pela região oceânica desde criança. Era tudo restinga em Camboinhas, assim, só tinha as áreas cercadas, as áreas de ruas com saia, né? E o resto era vegetação de restinga ainda. Uma vegetação aberta, mas uma vegetação bonita ainda de restinga. Depois de vir morar aqui definitivamente, né, em Camboinhas mesmo, foi já quando eu entrei para a escola de windsurf, né? Quer dizer, conheci a escola de windsurf já 6 anos depois de morar aqui, de estar morando definitivamente em Camboinhas, e conheci o projeto lá de windsurf, que era um projeto muito interessante, porque ele reunia tanto a parte de esporte náutico, quanto outra coisa que eu adoro, que era a vegetação, né? Porque ele tinha um projeto de recuperação da restinga lá. Tinha 3 viveiros de plantas maravilhosos, inclusive o George Rebelo, que era o professor ex-atleta olímpico, né, da escola Meu Garoto, conhecido como Meu Garoto. Ele tinha os viveiros e produzia tanta muda para recuperar lá, produzia tanta que ele cedia para a CLIM, para a própria prefeitura. A prefeitura pegava a muda lá para plantar em Itacoatiara, plantar em Charitas, plantar em outros lugares. Só que o George sofria uma pressão intensa do mercado imobiliário. Como eu trabalho com meio ambiente, né, me formei em biologia e trabalhava com meio ambiente, ele foi me contando essas coisas e eu fui me envolvendo, fui me propondo a dar uma ajuda a ele nessa questão ambiental, porque ele usava muito a questão de proteção ambiental como escudo também para proteger a escola de windsurf, escudo para proteger a área de esporte, e ele tinha um trabalho social também bem interessante, que era o Dia na Praia, né? Onde ele trazia crianças de baixa renda, de vários lugares, Maricá, Niterói, São Gonçalo, e apresentava os esportes náuticos, deixava as crianças plantarem mudas, apresentava os viveiros, e eu me apaixonei também por essa parte, né, de ajudar lá a trabalhar com as crianças, e, enfim, era um trabalho muito legal que estava sendo ameaçado pela especulação imobiliária, e aí eu me engajei para tentar ajudar, né? Bom, como eu trabalho com meio ambiente e mapeamento, desde o começo comecei a ajudar o George a juntar esses documentos, juntar a posição das coisas, juntar, né, onde é que é a área que ele tinha, por exemplo, ele tinha o registro do SPU, né, Serviço de Patrimônio da União. Ele pagava a taxa, né, do SPU. Então, onde é que era a delimitação, até onde ia, onde é que tinha conflito, né, de quem alegava ter terreno lá, quais eram as quadras 67A e 67B, onde é que eram essas quadras que estavam no plano urbanístico regional. Então, desde esse momento, eu comecei a ajudar a trabalhar no mapeamento das coisas, né? Nessa época, eu conheci melhor o pessoal do SECRON, do Conselho Comunitário da Região Oceânica, que também ajudava o George, e a gente começou a interagir nessa questão de proteção ali da área, tentar proteger aquele lugarzinho ali paradisíaco, né? Aquela frente ali muito bonita, muito interessante, fazendo um trabalho muito legal e gente querendo detonar o cara ali. Então eu acabei entrando para o SECRON também, acabei sendo convidado a compor a diretoria do SECRON, o colegiado, né, diretor do SECRON, e fui em várias gestões também membro desse conselho do SECRON. Estou até hoje no conselho do SECRON. Então, nessa época, a gente começou a interagir também com o pessoal que trazia histórias também mais antigas que a minha. Eles conhecem tudo da região oceânica, de história da região oceânica, quem aconteceu, história política, né, o histórico mesmo de ocupação. Então são cabeças valiosas e eu me sentia muito grato ali de estar com eles e fui aprendendo muito com eles sobre a região também. E uma dessas cabeças brancas que não era do SECRON, mas que era uma pessoa que interagia, né, com o SECRON também, acabou sendo o Omar Serrano, um senhor já, Omar Serrano Abreu, que sabia muito da região oceânica, sabia muito de histórico de meio ambiente, legislação, e o Omar trouxe essa história da Lina. Ele inclusive, acho que ele conheceu, interagiu mesmo com a Lina, né, numa certa época. E ele trouxe essa história, levantou essa história de novo. Além de tudo que vocês estão falando aqui de meio ambiente, né, de recuperação ambiental, de importância da restinga, essa área aqui ainda tinha esse valor
de 2 sítios arqueológicos que estão esquecidos, estão praticamente esquecidos, que é o Duna Pequeno, né, e o Sambaqui e Camboinhas. E aí ele mesmo arrumou para a gente a literatura, né, arrumou os livros, as publicações da Lina, as primeiras cópias xerox. O George também encampou esse discurso também no discurso de proteção da área. E de lá para cá esse discurso se tornou também isso, quer dizer, vem de 2002, a gente está em 2023, está fazendo 21 anos que a gente trabalha tentando, desde que a gente descobriu, né, que existiam ali, né, que haviam ali aqueles sítios e a importância deles em relação ao próprio contexto de arqueologia no Brasil, né, assim, é mais um elemento fantástico que a gente tem um argumento que a gente tem de proteção dessa área, né? E aí incorporamos esse discurso também da proteção aos sítios, que era fundamental, tanto para o SECROM, é um discurso que faz parte do que o SECROM defende, né? Esse histórico, salvaguardar a história, salvaguardar o mais, salvaguardar o que existe de história na região oceânica, e não deixar que esse urbanismo voraz, né, das construtoras atropelando o tempo todo o que existe, né, desconstruindo o que existe para construir uma coisa que só interessa a eles, né? Então o SECROM sempre se opôs a isso. E então esses sítios estavam muito dentro desse discurso, né, dessa rol de atividades que o SECROM trabalhava. Nós estamos aqui em Camboinhas, que é um dos lugares mais importantes em termos de arqueologia do Brasil, né? As pesquisas arqueológicas começaram aqui na década de 70, 1970, quase 1980, né? E as pesquisas foram capitaneadas pela professora Lina Knaip, uma professora do Museu Nacional, que começou os estudos aqui no Sambaqui de Camboinhas. E tem várias coisas muito interessantes, né? Mas na época, a questão relevante é que ela mandou analisar carvões e ela obteve uma datação bastante antiga para a época, né? Uma datação em torno de 8.000 anos, para um Sambaqui. Até então, as datações que eram aceitas para Sambaqui eram 3.000 anos, 4.000 anos antes do presente, e ela conseguiu essa data, né? E causou um enorme rebuliço na arqueologia, né? Durante muito tempo foi uma data isolada, muito questionada, mas a ciência se faz dessa maneira, né? Você dá um passo adiante, 2 para trás, 1 para o lado, 4 para frente, né? E com essa informação que a professora Lina Knaip obteve, nós avançamos muito, porque ampliou o período de ocupação dos sambaquianos. E, além de identificar esqueletos humanos, né, mostrando que era inquestionável uma ocupação humana, muitos artefatos, instrumentos feitos de pedra, né, principalmente de quartzo, mas também batedores, um conjunto de material que se encaixa perfeitamente com as tecnologias adotadas pelos sambaquianos. Depois, com o desenrolar da pesquisa, né, outras datações antigas surgiram, quer seja no Vale do Ribeira, né, e também aqui no litoral do Rio de Janeiro, ali perto de Macaé, da Ilha de Santana, com as pesquisas feitas pela professora Tânia Andrade Lima, que também obteve datações antigas. E com o desenrolar das pesquisas, né, esse resultado da análise, que causou espanto, espécie na época, foi confirmado e corroborado, né? Então, aqui tem uma importância fundamental para a história da arqueologia brasileira, que é ter conseguido obter um testemunho de uma ocupação bastante antiga e até hoje é uma das datações mais antigas para a ocupação sambaquiana. E a Lina não foi a única pessoa, a única arqueóloga que trabalhou aqui. Muitos outros pesquisadores trabalharam, porque aqui de fato é uma região importante, né? Ondemar Dias, do IAB, né?
E outros pesquisadores do Museu Nacional, como Cláudia Carvalho, Rita Schirliber, né, da Fiocruz também, Sheila Mendonça de Souza, é um espaço, é uma área de extrema importância e que chama a atenção de todo pesquisador. Todo mundo que tem interesse em ciência, em pesquisa, que entender o processo de ocupação do Brasil, tem interesse nessa região. É uma região extremamente relevante, né? E ela é um testemunho, um dos únicos na costa brasileira, né? Que conta essa história do processo de colonização dessa região toda, né? Então, ele é extremamente relevante e tem que ser tratado com cuidado e respeito.